Água. Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota d'água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse apenas uma gota d'água. Então, começo esse vídeo com essa frase de Madre Teresa de Calcutá. Eu me chamo André Melhor e hoje vamos falar de água, ou mais específico, o ciclo da água. Você certamente já estudou sobre o ciclo da água, não é mesmo? Aquele processo natural pelo qual a água circula pelo meio ambiente, vindo da terra, como chuva, fazendo parte dos mares e rios e evaporando e voltando ao céu. É provável até que já tenha visto uma maquete do ciclo da água em alguma feira de ciência. Então, está na hora de relembrar e aprofundar mais detalhes sobre esse tema. Até porque é um dos assuntos em ciência bastante estudado. O que é o ciclo da água? Quando nós pensamos em ciclo, logo lembramos de movimento ou algo que acontece de maneira constante e que pode se transformar de alguma maneira. O desenho do ciclo da água na natureza é exatamente isso. É o movimento da água pelo ambiente de forma constante. Para isso, precisamos compreender como ocorre o ciclo da água na natureza. E temos que focar na mudança dos estados físicos da água. Ele só acontece porque existe essa transformação constante na natureza. A água pode ser encontrada basicamente em 3 formas, que veremos mais adiante. A água é a única substância que existe em circunstâncias normais em todos os 3 estados da matéria, o sólido, o líquido e o gasoso na natureza. A coexistência desses 3 estados implica que existam transferências contínuas de água de um estado para o outro. Esta sequência fechada de fenômenos pelos quais a água passa do globo terrestre para a atmosfera é designado por ciclo hidrológico. Mas se você pensa que eu estou sozinho aqui na jornada deste vídeo para falar de ciclo de água com você, você pensou errado, porque eu trouxe um time de 4 mulheres para falar de ciência. Então é agora que vos apresento Beatriz Freire, Madalena Correa, Aline Silva e Tamile Pandora, que vão trazer um pouco mais do seu conhecimento e suas experiências sobre o ciclo da água para todos nós. Então vamos começar! E já começo fazendo uma pergunta para Beatriz Freire. Bia, me fale um pouco sobre a água e, em especial, a importância do ciclo da água. Bom dia, pessoal. Meu nome é Beatriz e eu vou falar sobre a importância do ciclo da água. Todos nós sabemos que a água é de total importância para o sobrevivimento dos seres vivos e o ciclo da água auxilia que essa substância circule constantemente entre os meios físicos e os seres vivos. É de total importância que esse ciclo ele tenha auxílio dos oceanos, dos continentes e da atmosfera e os seus estados físicos, que auxiliam com que esse ciclo seja renovado e novamente continue no ambiente. Um exemplo que eu posso dar para a importância do ciclo é que temos a nuvem, a chuva, e aí o que acontece? A planta absorve essa mesma água de todo esse processo, depois transpira e solta na atmosfera. Ou seja, essa água começou da nuvem, um exemplo, e aí teve todo o processo e voltou de novo. Ou, por exemplo, ela poderia ter começado no rio. Chega no rio, absorve, chega no rio, transpira, vai para a atmosfera, forma a nuvem, depois a chuva e cai no rio de novo. Então, esse processo e todos os outros são de total importância, porque, de acordo com os estados físicos da água,
ele também auxilia nessa continuidade do ciclo, que auxilia na hidratação do corpo humano, na geração de energia do nosso próprio corpo humano, em reações químicas, auxilia também no transporte de substâncias, e em relação ao meio físico, tem todos esses processos de transpiração, condensação, evaporação, que auxiliam na formação de chuva, na formação de nuvem, e são processos importantíssimos, porque imagine se não chovesse, não ia ter vida praticamente, não ia ter, as plantas não iam se desenvolver, a agropecuária ia ficar quebrada, de diversos fatores. Então, a água e o ciclo da água são de total importância para todo o funcionamento do planeta. Vale ressaltar que também é importante falar sobre o gerenciamento de recursos hídricos, que são medidas para a gente ter consciência na utilização desse recurso, que é planejamento, gestão e aproveitamento. Ou seja, o objetivo é garantir a disponibilidade da água e seus devidos usos, ou seja, inclui o abastecimento público, preservação do meio ambiente e dos recursos vitais do planeta. E aí, gente, viu a explicação de Beatriz? É um grande prazer ter você aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento conosco. Agora eu queria chamar Madalena e perguntar sobre essa história de diferentes tipos de água. Fiquei sabendo que existem águas subterrâneas, águas atmosféricas e águas superficiais. Então, qual é a diferença dessas águas e a importância delas no seu ciclo? Vamos lá, Madalena! Apesar de existir diferença entre a água subterrânea, a água superficial e a água atmosférica, todas elas são águas, ao passo que elas podem se diferenciar na mudança do seu estado físico. Bom, a água ela é muito importante, principalmente o seu ciclo. Ela vai se movimentar de uma forma constante nos mais diversos ambientes. As principais forças que vão dar origem a este ciclo da água é a luz solar e a gravidade. Bom, a luz solar ela vai ser bastante importante no seu processo de aquecimento da Terra, onde vai acontecer a evaporação, onde vai transformar parte da água da Terra em vapor, em um gás. O ciclo da água ele vai ser um ciclo totalmente funcional para o ciclo terrestre. Então, o ciclo da água ele é bastante importante para todos os outros ciclos que acontecem no meio ambiente. Como a gente sabe, existem 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. E o ciclo da água ele vai possuir 5 processos que vão derivar desses 3 estados físicos. O primeiro é o processo de evaporação que foi citado anteriormente. A evaporação acontece no ciclo da água de que forma? A luz solar, ela penetra na Terra e ela aquece, sendo assim, as águas que estão localizadas nas superfícies dos lagos, nas superfícies do rio, no oceano, elas vão ser capturadas e absorvidas, transformadas do seu estado líquido para o seu estado gasoso, e elas vão sair da superfície da Terra e elas vão entrar na próxima camada, que é a camada atmosférica, e elas vão ficar lá localizadas no seu estado gasoso. O segundo passo é o passo da condensação. A condensação vai ser o contrário da evaporação. A água que está lá no seu processo gasoso, ela vai ser transformada novamente. Ela vai para o seu estado condensado, onde a água ela vai começar a se transformar novamente em líquida. Vai surgir as névoas, os nevoeiros, as nuvens, que são bastante importantes. A terceira é a precipitação. A precipitação ocorre no ciclo da água de forma para complementar a condensação. Sabe lá no processo de condensação, quando a água ela estava se transformando de novo no seu estado líquido, fazendo nuvens, névoas? Bom, no estado de precipitação, essa água ela vai ser totalmente liberada. Ela vai se transformar literalmente em líquida e vai cair em forma de chuva, o que é muito importante para o meio ambiente. A quarta
é o processo de infiltração. Esse processo é quando o vapor da água ele vai ser condensado e vai ser precipitado, causando uma infiltração na terra, onde essa água ela vai retroalimentar os lençóis freáticos. Então, a água que ela está sendo infiltrada, ela vai ajudar na retroalimentação dos lençóis freáticos da terra, tá bom? E por último, vai ser a transpiração. A transpiração é o ciclo da água, onde a água ela vai ser infiltrada no solo e ela vai ser absorvida pelas plantas para o processo de desenvolvimento da atmosfera e o processo de transpiração e de respiração. Então, a água ela vai ajudar as plantas no seu processo de respiração celular. Então, a gente dá para perceber que, estudando esse assunto, a química ela está ligada literalmente com as ciências naturais, porque no ciclo da água dá para a gente perceber que a química ela está entrelaçada em pequenos detalhes que por muitas vezes talvez a gente acaba não percebendo, mas é de extrema importância a gente entender. É isso, beijos, obrigada pela atenção. Muito bom! Agora que vimos Beatriz e Madalena falar a importância da água e o seu ciclo, eu vou chamar a Aline para falar conosco sobre a questão química da água. Então, Aline, fale um pouco mais sobre essa questão química da água. A água pura é formada por 3 átomos, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. O oxigênio possui 6 elétrons, já o hidrogênio apenas 1. O hidrogênio precisa de 2 elétrons para ficar estável. Então, eles precisam compartilhar elétrons, formando uma ligação covalente. Está aqui o exemplo do compartilhamento, hidrogênio com 1, cada hidrogênio com 1 elétron. O oxigênio possui 6, então ele compartilha 2 elétrons, um para cada hidrogênio, certo? Formando o H2O, certo? Que forma a ligação covalente, como eu falei anteriormente. A água possui uma dipolaridade bastante forte, com cargas positivas do hidrogênio e negativas do oxigênio, resultando uma forte rede de ligações intermoleculares. Essas ligações são denominadas de ponte de hidrogênio e, devido a esse tipo especial de ligação entre suas moléculas, a água tem comportamento anômalo. O que seria esse comportamento anômalo da água? Que quando ela alcança uma temperatura de 0 a 4 graus, ela se contrai ao ser aquecida, ao invés de se dilatar. Os outros líquidos, eles se dilatam ao ser aquecido. A água ela faz o contrário, ela se contrai. Então esse fato é muito importante para a preservação da vida. Se a água não apresentasse essa irregularidade, que eu acho que seria uma diferença, não é nem uma coisa irregular, acho que é uma coisa diferente, na sua dilatação, os rios, lagos congelariam totalmente, causando danos irreparáveis ao planeta e os animais e a nós seres humanos, porque não iria existir vida na Terra, porque não ia congelar tudo, não existia como ela congela apenas a superfície dos lagos, oceanos, a vida abaixo fica preservado. Então, se caso isso não acontecesse, se ela se comportasse bem, a gente provavelmente, com certeza, já seríamos extintos há muito tempo. Muito obrigado, Aline, pelos seus conceitos de química, contribuindo mais para o nosso aprendizado. E para terminar, eu vou chamar Tamile Pandora. Então, Tamile, agora que já sabemos a importância do ciclo da água e a química, será que você poderia me explicar mais sobre esses processos do ciclo hidrológico?
Agora que sabemos sobre a importância da água, é necessário sabermos sobre os processos que envolvem a água no ambiente. Então, para isso, eu vou explicar a respeito do ciclo hidrológico ou ciclo da água. Bem, antes de mais nada, vale ressaltar que não dá para saber ao certo por onde o ciclo começa. Então, por explicação, eu vou começar falando sobre a evaporação. Então, como isso ocorre? Primeiramente, há 3 lugares por onde a água ela pode evaporar. Pelo solo, ela pode evaporar pelas plantas, que é a evapotranspiração, ou ela pode evaporar pelos rios, oceanos e lagos, que é por onde a maior parte da evaporação ocorre. Cerca de 90% do que estamos falando. Após a evaporação, ou seja, o vapor, o que acontece? Essa água evaporada, ela sobe, levada pelas correntes de ar, aonde forma as nuvens, que são um conjunto de pequenas partículas de água. Esse vapor que sobe, levado pelas correntes, ele se esfria e condensa, virando as nuvens, que foi o que eu falei agora. Então, essas nuvens, elas, uma hora ou outra, essas gotas, elas vão se acumulando e elas vão se juntando, fazendo as nuvens ficarem carregadas. O que procede após isso? É onde ocorre a chuva, que é o que está acontecendo lá atrás. Então, essa chuva, também chamada de precipitação, faz com que a água ela volte de volta ao solo, que é por onde todo o ciclo se reinicia novamente. Contudo, ocorrem alguns processos, alguns casos a respeito disso, que é, por exemplo, quando o ar das nuvens está muito frio, ou seja, ele está abaixo de zero, essa água ela acaba ficando em formato de pequenos cristais de gelo. E se o ar próximo à superfície ele também estiver muito frio, acontece que em vez de formar uma tempestade de água, forma uma nevasca, ou seja, neve. Olha lá como é que a neve acontece. É assim. Então, com a chegada das estações quentes, essa água, essa neve, ela pode derreter ou sublimar, que é quando a água passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso, a sublimação. Então, assim ocorre o ciclo novamente. É um negócio vicioso, assim. Outra coisa também é que é possível acontecer o fenômeno do granizo, que em vez de formar cristais de gelo, forma pedra de gelo. Um adendo que eu esqueci de adicionar, voltando um pouco, é que quando a chuva ela cai em formato de chuva ou neve de volta para onde ela evaporou, essa água ela pode acabar escorrendo pelo terreno até as áreas mais baixas, acaba fluindo de volta aos rios, que dá o nome de escoamento, ou ela pode penetrar no solo, que recebe o nome de infiltração. Essa infiltração, quando forma um depósito de água, ela acaba recebendo o nome de aquífero. E esses aquíferos, por sua vez, quando eles liberam a água, essa água ela volta alimentando os rios e lagos, formando as nascentes. Esse processo fica conhecido como a descarga do aquífero. Muito bom! Adorei a explicação de minhas colegas. Então, pessoal, está aí a minha participação e das minhas 4 colegas nos ensinando mais sobre o ciclo da água. Por fim, o vídeo termina por aqui. Fico muito grato pela sua atenção, então vou me despedindo. Tchau e até o próximo!